Olá, pessoal, bom dia. Muita paz e muita alegria. Gostaria de agradecer o convite para participar desta congregação em torno da falange do Dr. Hermann, para que possamos fazer uma reflexão acerca de uma passagem do Evangelho que é bastante importante, que nos leva a considerar os aspectos relativos à riqueza e pobreza aqui na Terra. Nós vamos iniciar refletindo um pouco sobre esse próprio Evangelho, que, na essência, é talvez a história mais bonita que a humanidade conhece, a história de Jesus, na verdade, intitulado A Boa Nova, que é o Evangelho, a boa notícia para a humanidade. Entretanto, é uma história real. Isso é que eu acho que nós precisamos sempre ter em mente, ter a certeza de que não é uma parábola. Podíamos considerar o Evangelho até uma grande parábola, mas ele é real. Embora muitos, desde o século XVIII, quando teve início aqui na humanidade o pensamento racionalista, que depois se desdobraria, né, no iluminismo racionalista francês, surgiram dúvidas acerca dessa veracidade, dessa realidade. Diante da beleza do Evangelho e também da influência que Jesus teve ao longo do tempo na humanidade, e naquela época, no século XVIII, XIX, os historiadores ficavam se pensando como que um homem, naquelas condições iguais às de Jesus, pobre, com poucos recursos, auxiliares com baixo intelecto, vivendo numa região secundária como a Palestina, não no centro do mundo, que era o Império Romano, em Roma, e na Palestina, passando a maior parte do seu ministério público, quase 2/3, na Galileia, que era um local assim desmerecido, como poderia vir alguma coisa de bom da Galileia? Era um ditado da época. Como esse homem conseguiu impactar a humanidade de tal maneira que até a sua cronologia, a partir do século VI, começou a ser referenciada a data do seu nascimento em antes de Cristo e depois de Cristo. Por essa razão, eles resolveram se debruçar sobre o Evangelho, nessa história da epopeia do amor de Jesus, para verificar se ela realmente era real, ou se não era uma lenda, ou mesmo um mito. Será que não teria sido criação de alguma inteligência diferenciada da antiguidade ter apresentado para a humanidade essa história tão bonita? Como se tivesse algum intelecto na humanidade com capacidade para escrever tal história. E fizeram todas as pesquisas que vocês possam imaginar. A partir do século XIX, principalmente, o número de livros acerca do Novo Testamento cresceu enormemente. Mais de 20 mil livros foram publicados no século XIX para estudar o Evangelho, principalmente o Novo Testamento, e, na essência, a existência de Jesus. Todos os estudos foram realizados, todas as hipóteses foram levantadas, entretanto, sobrou de todos esses estudos uma questão. E essa questão estava ligada justamente à existência de cidades que só existiam referência no Evangelho. Isso é um ponto fraco. Se o Evangelho menciona cidades que, na antiguidade, só se tinha conhecimento delas através do Evangelho, era um ponto fraco para a busca dessa veracidade. Então, cidades como Nazaré, fundamental, a cidade onde Jesus passou a sua juventude, sua infância, e mais, a cidade de Magdala, fundamental para o Evangelho, porque dela teria surgido, então, Maria de Madalena, Maria de Magdala, que anunciaria, talvez, para a humanidade, a notícia mais feliz que ela conhece, né? Que Jesus está vivo, estava vivo. Não existiam referências a essas cidades em todos os textos da Antiguidade. Isso era um ponto fraco. Quem veio realmente ajudar ao Evangelho nessa questão,
na busca dessa autenticidade foi a arqueologia. A partir do século XIX, em especial no século XX, continua ainda as atividades arqueológicas, elas vêm comprovando. E, por exemplo, na década de 60 do século passado, foi encontrada uma lápide numa escavação lá em Cesareia Marítima, por um professor da Universidade de Jerusalém, e nessa placa tinha a palavra Nazaré. Primeira referência fora do Evangelho a essa cidade. E foi feita a datação radioativa e foi indicado aí que essa placa em mármore, talvez com 17, 10 centímetros, como se fosse uma forma retangular, ela teria sido construída aí por volta do século I a.C. Entretanto, permanecia a questão de Magdala. Parece uma cidade desaparecida. Entretanto, somente no século XXI, um pastor, um padre, na verdade um padre, um padre mexicano chamado Juan Solano, estava fazendo escavações, porque ele, em 2005, ele quis fazer uma espécie de pousada para os inúmeros peregrinos que vão para aquela região, do Lago de Genezaré, enfim, recebe milhares e milhares de peregrinos. Ele resolveu fazer uma pousada para que todos pudessem, da sua congregação, ter um local onde, com preços acessíveis, pudessem ter essa oportunidade. E ele conseguiu comprar uma pousada perto de Cafarnaum, em segunda mão. Ela não era uma pousada nova. Ele conseguiu comprar a baixo custo e ele resolveu reformar, reformou, e depois ele teve a ideia de construir uma espécie de um local onde as pessoas pudessem fazer suas orações. E, quando ele começou a escavar, foi descoberto, então, alguns indícios arqueológicos, e aí se descobriu a cidade de Magdala. E, posteriormente, foi descoberta a sinagoga de Magdala, que está totalmente preservada. Seus afrescos, enfim, uma beleza, com a certeza de que Jesus ali esteve. Então, realmente, a história é real, Jesus é real. Entretanto, essa história também vem uma reflexão que devemos também fazer. Ela teve vários personagens que enriqueceram toda essa história. Realmente, o foco central, o personagem principal é Jesus. Mas tivemos outros personagens maravilhosos, a própria família celeste, Maria, José, o seu precursor, João Batista, os 12 apóstolos de Jesus, enfim, existem vários personagens que enriquecem essa história. É interessante que talvez cada um de nós tenhamos até assim um personagem favorito que nos toque mais por sua atuação, por sua exemplificação, enfim, todos nós temos alguma ligação de simpatia com um determinado personagem. É interessante até que mesmo os personagens fictícios dessa história acabaram se transformando em personagens bastante reais. São os personagens das parábolas. O bom samaritano, o filho pródigo, enfim, parece que eles se corporificaram e parece que eles são reais, porque nós nos identificamos muito nesses personagens. E desses personagens todos que fizemos menção, gostaríamos de destacar hoje a figura feminina de Maria, não de Maria de Madalena, não de Maria, mãe de Jesus, evidentemente, mas de Maria, irmã de Marta e Lázaro, uma família que vivia ali em Betânia, que era uma cidade, pequena aldeia, que distava cerca de 2 horas de caminhada de Jerusalém. Eles sempre tiveram uma ligação muito profunda com Jesus. E, na essência, Maria também sempre teve uma percepção muito apurada de quem era verdadeiramente Jesus. Lembramos que na primeira passagem que Jesus esteve na casa deles, provavelmente seus pais já estavam desencarnados. Marta ficou a fazer cuidados da casa, talvez limpando ou preparando alguma refeição para aquele ilustre viajante, enquanto que Maria ficou, evidentemente, sentada a seus pés,
procurando absorver todas aquelas lições, toda aquela oportunidade única de você receber Jesus em casa. Entretanto, Marta, ela ficou mais preocupada com os trabalhos da casa. Claro que os trabalhos da casa são importantes, claro que ela queria talvez preparar alguma coisa para Jesus, mas Maria teve a percepção adequada. Tanto que Marta foi se irritando com aquela situação, que acontece também conosco nas nossas casas, né, quando estamos trabalhando e os outros não nos ajudam, nós ficamos também, de certa maneira, sensibilizados com isso, irritados. E Marta, então, não aguentou, foi reclamar com o mestre sobre isso. E Jesus falou: Marta, tu te preocupas com muitas coisas. Como nós, né, estamos sempre preocupados com milhões de coisas, diversas coisas. Entretanto, somente uma é necessária. E Maria soube escolher a melhor parte. Naquele momento, Marta não soube identificar essa importância. E Maria soube escolher a melhor parte. Então, isso é um problema que nós enfrentamos diariamente. A cada momento, temos que fazer as nossas escolhas. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, nós temos que decidir o que é certo, o que é errado, o que é o melhor para nós. E nós temos que saber fazer as escolhas certas. E Maria soube escolher a melhor parte. Posteriormente, temos também a passagem que Maria tem a participação na ressurreição de Lázaro, que estava morto há quase 4 dias. Também uma participação bastante equilibrada, revelando assim uma maturidade espiritual muito grande. Mas eu gosto muito de recordar uma outra passagem com relação a ela, até porque o próprio médico referenciou essa passagem de muita importância. E até comentou que sempre que o evangelho fosse anunciado, essa passagem de Maria deveria ser exaltada e relembrada, mostrando assim a importância desse personagem, dessa personalidade que foi Maria, irmã de Lázaro e Marta. Porque já na última semana aqui junto a nós, na Terra, na semana da Páscoa, em Jerusalém, Jesus chegou uma semana antes, uma semana e meia antes, para se preparar para aquele momento difícil. Ele acabaria sendo crucificado na sexta-feira. E ele ficou então em Betânia, provavelmente na casa de Marta, Maria e Lázaro, descansando e se preparando para as dificuldades que ele enfrentaria. No sábado anterior ao início, o primeiro dia da Páscoa, que era o domingo, o dia que ele entrou em Jerusalém, aclamado, enfim, o famoso domingo de Ramos, eles foram cear na casa de Simeão, que era até um leproso, e resolveu fazer uma ceia para Jesus. Era sábado à noite, final já do dia, eles estavam todos sentados nos seus triclínios, e então o que aconteceu? Maria trouxe um vidro com uma essência que era muito cara na época, um nardo, que era elaborado com vegetais, plantas que vinham do Tibete, muito longe. Então era caríssimo essa essência, muito cara. E ele começou então a colocar nos pés de Jesus aquela essência. Talvez até preparando para o dia seguinte, a semana terrível que ele iria enfrentar. E aquele aroma se impregnou e envolveu todo aquele ambiente, um aroma totalmente especial. O nardo era o perfume francês da época, né? Então, quando Maria estava fazendo isso, Judas se levantou e foi repreender Maria porque ela estava fazendo aquilo. Ora, por que você está usando esse vidro de nardo aqui com ele? Será que, colocou Judas, será que não seria melhor você vender esse nardo? E como que você arrecadasse, você ajudar os pobres? Certamente Judas não estava interessado nos pobres. E também por essa passagem percebemos como os pobres sempre foram utilizados ao longo do tempo pela humanidade, né? Quantos não se utilizam ainda hoje para se lucrar em relação ao pobre, né? Então, venda esse nardo e ajude os pobres. E Jesus repreendeu. Ajuda. Porque o mestre colocou para ele que os pobres, vocês sempre terão, sempre teremos pobres.
afirmou Jesus, até com a visão para o futuro. Mas a mim não. A mim não. Então ele exaltou aquele momento de Maria e repreendeu as Judas. E complementou, então, afirmando que sempre que o evangelho fosse anunciado, essa passagem deveria ser relembrada. Evidentemente que Jesus foi pouco cuidado, ele cuidou de todos, trouxe a mensagem da Boa Nova, acabou doando a sua própria vida. Quem tem maior amor é aquele que doa a sua vida por seus amigos. Ele doou sua vida, ajudou a todos, e poucos cuidaram de Jesus. A única das poucas que teve cuidado com ele foi Maria, nesse momento, né? E anteriormente Maria de Magdala, que também procurou limpar seus pés com as suas próprias lágrimas, né? Mas com um tratamento diferenciado de Maria, com nardo, foi só naquele momento. E nem isso queriam conceder ao mestre naquele momento, com aquela intenção subliminar, né, de Judas no interesse da reversão da venda daquele nardo em moedas preciosas, porque ele que guardava o tesouro, ele que era o detentor de cuidar, provavelmente, das moedas que aquele grupo recebia para seu sustento, porque Jesus foi, evidentemente, um pobre, mas nunca foi miserável, nunca faltou nada para o mestre, aliás, por Deus, porque Deus não deixaria que faltasse alguma coisa para Jesus. Mas essa passagem nos remete também a uma questão que sempre tem impactado ao longo do tempo a humanidade, que é a questão da pobreza e da riqueza. Principalmente da riqueza, porque sabemos que os pobres, os ricos sempre foram muito poucos, os pobres, em grande maioria, ainda é hoje assim, cerca de 1% da população mundial detém quase 50% das riquezas do mundo. Então sempre se ouve muito questionamento a respeito disso. Como nós podemos avaliar, então, retirando os aspectos sociais, como avaliar a questão da riqueza e pobreza religiosamente? Ora, no Velho Testamento, e sabemos que Jesus viveu numa cultura baseada no Velho Testamento, aliás, ele veio cumprir as promessas do Velho Testamento, realmente havia uma visão de que se você cumpria a lei divina, se você atendia a Deus, você seria uma pessoa próspera. E aí a prosperidade não está apenas relativa à questão a dinheiro, moeda, também prosperidade espiritual, emocional. Então, seria como se você realmente atende aos desígnios de Deus, que você respeita, se você ama, se você realmente se dedica a Ele, você teria como contrapartida a prosperidade. Ah, mas existiam os pobres. Sim, existiam os pobres. Existiam os ricos, muito ricos. A riqueza no Velho Testamento era assim considerada. Você é rico, tudo bem, mas não deixe nunca de dedicar essa riqueza a Deus. Você não pode se afastar da tua mentalidade de Deus em detrimento ou a favor, melhor falando, dessa riqueza. E os pobres? Os pobres era obrigação dos ricos ajudá-los. Então, vejam que existia quase uma lógica, né, de retorno. Você é temente a Deus, você recebe a prosperidade. Hoje em dia, essa lógica existe. A maioria das casas protestantes, essas igrejas, procura levar isso. Se você se adequar, se você for temente a Deus, você terá prosperidade. Isso é que nós encontramos no Velho Testamento. Não existe uma condenação à riqueza, existe a condenação se você realmente se afastar da riqueza e pensar que ela não vem de Deus. Isso é concessão divina. E os pobres precisam ser atendidos por aqueles que são ricos. Só teve uma exceção no Velho Testamento a essa lógica, que foi Jó. Porque Jó era rico, riquíssimo lá na Arábia, e de repente Jó começou a ficar pobre. Ele perdeu tudo, perdeu a família, perdeu os filhos, ficou doente.
Quem ficou junto com ele foi a esposa. Mas a esposa chegou para ele e falou: olha, você sempre foi temente a Deus. E você tá, toda a tua prosperidade foi embora. É melhor que você se mate. Eu acho que foi até um castigo para ele permanecer com ela, porque ela lhe recomendou o suicídio. E é mais, Jó ficou totalmente sozinho. Todos os amigos que ele tinha, todos foram embora, se afastaram. Sobraram apenas 3 amigos. Então, o livro de Jó, ele, na verdade, é um reflexo das conversas que Jó tem com cada um desses 3 amigos. Talvez seja um primeiro livro de filosofia que a humanidade teve aqui no mundo ocidental. É o livro de Jó. Porque são discussões, e os amigos ficavam: Jó, fala aqui para a gente a verdade. Você não foi temente a Deus. Porque essa era a lógica. Se você é temente a Deus, você vai nos aqui a verdade. Você e Jó sustentando que sempre fora temente a Deus. Esse é basicamente o diálogo que são desenvolvidos com esses 3 amigos. De repente surge um quarto que procura trazer a explicação para Jó de que ele estava sendo testado, ele estava em provação. Porque na lógica do Velho Testamento, quando você tinha um problema como pobreza, um problema de saúde, cegueira, enfim, lepra, você era um espírito impuro e você estava ali, no caso, se ressarcindo perante a lei. Quer dizer, na construção de que da reencarnação, até na época de Jesus também se tinha entendimento, a lógica que existia era apenas da expiação. Da expiação. Não existia essa lógica que a doutrina espírita depois veio explicar de uma forma maravilhosa e que Jesus explicou, da provação, em que o espírito está sendo provado. Então, esse foi a única, assim, momento diferente no Velho Testamento com relação a essa lógica, onde no Velho Testamento já começamos a intervir, né, a introdução de que você, na Terra, você recebe, você é testado, você pode estar em expiação, mas começou a ser trazida, né, nesse momento, assim, a imagem, o conceito da expiação e da provação. No caso de Jó, da provação, porque, como lhes falei, o que se tinha um entendimento baseado e sustentado era na expiação. Se ali tem um cego, é um espírito impuro que está ressarcindo aquilo que fez de errado. É pobre, miserável, você também é um espírito impuro, está ressarcindo. Os ricos têm que ajudar, mas olha, você está em expiação. Essa noção da aprovação não existia. Quando chega, então, a Boa Nova, com o Evangelho, na segunda revelação, Jesus procurou, evidentemente, essa lógica existente no Velho Testamento, ele procurou complementá-la. Na verdade, Jesus complementou essa lógica. Primeiro, apresentou que existem 2 tipos de riqueza: a riqueza material e a riqueza espiritual. Porque, na verdade, Jesus estava trazendo um novo sistema de valores, um novo julgamento. Jesus estava trazendo a dimensão espiritual, os valores espirituais. E, por essa razão, você poderia ter uma riqueza material e uma riqueza espiritual. É interessante que esses valores que Jesus apresentou para a humanidade, esses valores espirituais, onde ele falou: estou trazendo um outro julgamento para a humanidade, porque até então você era julgado apenas pelos valores materiais. Não, com Jesus você tem 2 sistemas de valores, o material e o espiritual. O espiritual trazido por Jesus. E o problema é que muitas vezes a ação que você faz, quando referenciada a um desses valores, pode ser totalmente simétrica. Então, eu faço alguma coisa, por exemplo, eu faço uma ação. Eu posso, na verdade, avaliar essa ação segundo os valores materiais. Eu estou ganhando segundo esses valores materiais, eu estou muito bem. Mas se eu avalio segundo os valores espirituais, eu estou muito mal. Então, normalmente, essas avaliações são simétricas. Simétricas. Tem uma passagem, não tenho medo do tempo,
Eu ia comentar rapidamente aqui uma passagem que tem no livro Chico de Francisco, né, onde um grupo de espíritas com Chico Xavier chega, tem um homem doente lá na cama, sem as 2 pernas e 2 braços. Aí todo mundo fala, como esse homem está mal? Aí o Emmanuel fala para o Chico Xavier, fala para eles que ele nunca esteve tão bem, porque Emmanuel está avaliando segunda dimensão espiritual. E ele está bem, porque ele era um suicida, tinha pedido para ver sem as pernas e os braços, e não havia pensado ainda num momento em se matar. Então ele nunca esteve tão bem. Agora, quando os encarnados avaliando segundo a matéria, nunca esteve tão mal. Claro, um camarada na cama, sem 2 braços, sem 2 pernas, está muito mal. Então Jesus trouxe esse sistema e procurou até, por exemplo, a noção de pobreza e riqueza espiritual. Então temos aquela parábola bonita do homem que era rico, teve uma grande colheita, em vez de distribuir, de movimentar, não, ele quis mais, ganância, construiu silos para realmente guardar aquela riqueza que lhe sobrava. E aí Jesus falou, realmente esse homem é um estulto, a sua alma será chamada hoje. E ele é pobre para Deus. Então você pode, na matéria, ser rico e ser pobre para Deus. Ser pobre espiritualmente, não ter riqueza espiritual. Então Jesus introduziu esse conceito e falou que nós devíamos buscar essa riqueza espiritual. Isso nós encontramos no Sermão da Montanha. Buscar, acima de tudo, a riqueza espiritual, os tesouros do céu. Porque os tesouros da terra, os ladrões vêm e roubam. A traça destrói, mostrando que realmente nós não detemos esses valores, porque esses valores estão conosco hoje e amanhã não estão. E mais, ainda com relação à questão dessa que nós colocamos de pobreza e riqueza, porque os ricos sempre foram colocados como os apadrinhados do Olimpo, né? Como se Deus estivesse concedendo a eles essa riqueza porque eles fossem temente a Deus, e os pobres não. Quase como uma forma, como lhes falei, comentei anteriormente, de uma expiação. Jesus procurou mostrar que existe a provação. Quando, por exemplo, ele curou o cego da piscina de Siloé, lá em Jerusalém, ele estava com seus apóstolos saindo e aí viu aquele cego. E aí os apóstolos que estavam com ele, isso está relatado no Evangelho. Os apóstolos perguntaram, mestre, quem que errou para que esse homem assim nascesse? Veja bem, o erro. Quem errou? Porque existia até um entendimento errado que os filhos pagavam pelos erros dos pais. Aí era a dívida impagável. Né? Aí Jesus comentou o seguinte, isso está escrito, ninguém errou para que ele assim nascesse. Quer dizer, não tinha expiação. Porque expiação é um decreto-lei. Errou, nós vamos ter que pagar. Jesus falou, vocês vão pagar até o último centavo. Não. Ele assim nasceu para que as obras de Deus nele se manifestem. Ora, as obras de Deus são as virtudes de Deus que se manifestam dentro da criatura. E isso acontece quando nós passamos por um processo de provação. Provação realmente só pode ser realizada na Terra, não tem jeito, não pode ser. Você imagine uma convivência no mundo espiritual que é sintônica, como é que você vai ser provado que é humilde vive convivendo entre humildes? Somente aqui no plano material você tem uma convivência entre espíritos de diferentes condições espirituais. E aí sim acontece, como nós falamos, a aprovação. Você é realmente testado. Que no mundo espiritual você não é aprovado. A aprovação é aqui no plano material. Então, nessa dimensão espiritual apresentada por Jesus, nos vem essa visão também que ele procurava desconstruir, né, de que a pobreza não estava, como se eram aqueles seres esquecidos de Deus. E depois ele começou a anunciar, dentro dessa lógica, né, o que o Espiritismo iria confirmar depois no século XIX, que tanto a pobreza quanto a riqueza são experiências do Espírito, ou pode ser uma expiação, uma provação, mas são provas espirituais.
Aliás, a doutrina espírita foi bastante enfática em considerar a riqueza como uma prova, como uma aprovação. Aliás, somente a doutrina espírita faz essa definição. E Jesus também, na passagem que se encontra também no Evangelho, capítulo 16, ele nos mostra naquela famosa parábola dos talentos isso. Que ele falou, olha, um administrador saiu, deu 5 talentos para um dos seus trabalhadores, o senhor deu 5 talentos para um, 2 para um, e 1 para um terceiro, mostrando que esses talentos são concessões de Deus diante das nossas possibilidades. Uns vão receber mais, outros vão receber menos. Mas o importante é sabermos o que nós fazemos desses talentos. Evidentemente, considerando essa lógica que Jesus começou a trazer, né? Não de forma clara, isso só aconteceria no século XIX, de que tanto pobreza como riqueza são experiências que nós temos que passar aqui na Terra, ele procurou destacar as dificuldades da riqueza como prova. E aí elencou uma série de dificuldades. Existe aquela famosa passagem depois do moço rico, quando Jesus falou, é mais fácil um camelo passar por um buraco da agulha do que um rico alcançar o reino de Deus, mostrando que essa provação da riqueza é tão ou mais difícil do que a da pobreza. Reparem, Jesus estava procurando desconstruir aquela lógica de pensamento da humanidade de que Deus daria uma preferência para aqueles que têm maior recurso. E realmente entendemos que essa lógica foi desconstruída porque Jesus começou a colocar, olha, tem muitas dificuldades para o rico. O rico alcançar o reino dos céus é muito difícil, colocou o mestre. E isso estava em sintonia com o que pensavam também os gregos, porque os filósofos gregos também se debruçaram sobre esse assunto. Existia a lógica de que os ricos eram os apadrinhados do Olimpo. Eles estudaram a riqueza e entenderam que ela é neutra. A riqueza é neutra. O problema da riqueza, segundo os gregos, é que ela é geradora de vícios, como a ganância. Você quer sempre mais. Ou a arrogância, você não tem limite, você pensa que pode tudo. Ou o luxo ocioso. E Jesus teve essa mesma percepção, trazida já pelos gregos, da dificuldade da prova da riqueza. É interessante que, posteriormente, Allan Kardec, então, no século XIX, viria a esclarecer de forma definitiva todos esses pontos. Todos esses pontos. Interpretar o Evangelho segundo a doutrina espírita, baseada sempre na imortalidade da alma e da reencarnação. Então, mostrando que, realmente, na vida, nós devemos considerar talento, como na parábola que nos foi ensinada por Jesus, como aquilo que nos é concedido. Claro que se você concede alguma coisa, você pode tirar. Numa vida, quando você reclama da falta de um talento, é porque na outra você teve e não soube dar tratamento, provimento a esse talento. Então, ele é retirado para que você possa valorizar. Então, o talento é aquilo que pode ser dado, pode ser retirado. Opa, então, se eu dado e retirado, não é meu. É de Deus que está me emprestando uma concessão para que eu possa cumprir aqui minha programação reencarnatória. Entretanto, os dons, os dons não podem ser retirados, porque é construção íntima de cada um. Nós temos, quando encarnamos, Kardec nos ensina isso, né? A doutrina espírita, quando reencarnamos, nós trazemos uma mala com 2 compartimentos, virtudes e vícios. Evidentemente, devemos reduzir os vícios e aumentar as virtudes. Essa é o que nós temos que fazer. Mas essas virtudes são nossas, é bagagem de uso pessoal. Deus não vai tirar aquilo que nós conquistamos. Agora, vamos chegar aqui e vamos receber várias oportunidades, possibilidades, são talentos, que podem nos ser tirados, conforme o provimento que nós viermos a dar a esses
talentos que nos foram oferecidos numa próxima reencarnação, mostrando que verdadeiramente o que nós temos são, como lhes falamos, verdadeira propriedade, são as virtudes, enfim, que nós desenvolvemos, os dons que nós desenvolvemos, e toda a caridade, evidentemente, que é o maior dos dons, a maior das virtudes, né? Das três teologais, fé, esperança e caridade, a caridade é a maior. Esses sim são as nossas riquezas, são as riquezas do céu. Essas, nenhum ladrão vem, rouba ou a traça vem e destrói. Essas são as nossas verdadeiras propriedades. Então, era isso que eu tinha para... Você tem ainda 5 minutos, se quiser, tá? Ah, tá. É que eu me perdi um pouco aqui, mas tudo bem. Essas são as nossas verdadeiras propriedades, aquilo que realmente nós podemos levar para o outro lado. E Allan Kardec fez uma abordagem no Evangelho, capítulo 16, e hoje nós tínhamos que fazer uma abordagem sobre a verdadeira propriedade. Aliás, uma página que foi trazida por Pascal, entendo, Blaise Pascal, foi um grande filósofo, matemático maravilhoso no século XVII, teve a percepção dos perigos do racionalismo. Ele afirmou que a humanidade ia ficar sempre entre a fé e a razão. Mas ele foi um dos maiores cientistas, ele fez talvez a primeira máquina de calcular, foi de Blaise Pascal, teve uma vida curta, mas ele se dedicou à religião ao final de sua vida. Ele comenta e registra que ele teve até um encontro com o Espírito da Verdade, né? E ele conseguiu ter um entendimento maior das coisas. Então, um espírito bastante diferenciado, e nos trouxe essa lição maravilhosa que realmente é daquilo que nós temos como propriedade. Nós somos usufrutuários aqui no plano material, seremos cobrados daquilo que fizemos, desses recursos que nos foram possibilitados, os talentos. E sempre que nós falamos em talento, parece que é dinheiro. Não é. São todos os recursos, inclusive dinheiro, que nos foram concedidos. O que vocês fizeram daquilo que lhe foi concedido, né? Agora, como propriedade nossa, realmente, é aquilo que desenvolvemos interiormente, na labuta, entendendo sempre que você desenvolver uma virtude nova é sempre mais fácil do que você extirpar vícios que são arraigados, bastante antigos, né? Nós precisamos empreender essa luta para que nós possamos ir reduzindo esses nossos vícios e aumentando aí as virtudes, os dons de Deus, né? Dentro do nosso mundo interior. Então, essa é a nossa, esse conceito importante, verdadeira propriedade, que foi trazida pela doutrina espírita, mostrando também de forma bastante clara aquilo que ao longo do tempo sempre foi considerado como um apanágio da concessão divina, a riqueza, como os privilegiados. Não, não são privilegiados, estão também em provação. E uma provação, segundo Jesus, até como lhes falei, com aquela visão também trazida daqueles filósofos gregos, né? Porque a riqueza, ela gera, ela catalisa e desenvolve novos vícios, né? Então, sim, estão em provação. Eles não são apadrinhados do Olimpo, apadrinhados dos deuses, eles estão em provação. E a doutrina espírita foi bastante clara sobre isso. Então, acho que eram essas as palavras que nós tínhamos a trazer agora para a nossa reflexão, agora pela manhã. Agradeço muito a todos pela oportunidade que me foi concedida de também estar participando aqui dessa corrente do bem, né? Que possamos nos ligar a essa corrente para que possamos trazer um acréscimo na nossa psicosfera tão positivo, um acréscimo positivo na nossa psicosfera tão atormentada, principalmente nos dias que correm, né? Então, muita paz a todos.